Sormani ou só besteira? Eu já disse e vou repetir. Um dos melhores, ou talvez o melhor programa de esporte da televisão brasileira seja o Fox Esporte Rádio. Terminou há pouco instante. Pela maneira como eles falam, a simplicidade, inclusive as discussões mais exacerbadas, as brigas, eu acho melhor. Agora, de vez em quando, tem umas pisadas na bola do Sormani e do Pipo que eu vou te contar. Vou te contar. Um dia desse agora, uma semana passada, entre outras besteiras, entre outras críticas ao futebol brasileiro, o Sormani e o Pipo disseram que uma das soluções para o futebol brasileiro seria compatibilizar o seu calendário, jogos, férias, com o calendário do futebol brasileiro com o calendário do futebol europeu. Eu vou te contar um negócio a você, viu? É muito analfabetismo você defender isso. Você só pode compatibilizar o calendário do futebol europeu com o calendário do futebol brasileiro se você tiver muita amizade com São Pedro, falar com São Pedro, para São Pedro falar com o homem que manda lá em cima, e o homem então, o homem que manda lá em cima, aquele que é superior a tudo, resolver baixar um decreto dizendo o seguinte: a partir de agora, todos nós sabemos que as férias da Europa, verão na Europa, e período de férias é no meio do ano. Já no Brasil, período de festa, de férias, de verão, é no fim do ano. Então, como é que você vai compatibilizar? As férias dos jogadores europeus acontecem no verão europeu, meio de ano. As férias do futebolista brasileiro, as festas, as férias do futebol brasileiro e o verão brasileiro acontecem no fim do ano. Como é que você vai compatibilizar isso? Só tem um jeito, se Deus interferir e baixar um decreto. A partir de agora, ele resolve o que vai fazer. A partir de agora, o verão da Europa está mudado. Vou tirar o verão da Europa de junho, e botar em dezembro, para coincidir com o do Brasil. Ou então fizer o contrário. A partir de agora, eu vou pegar o verão, período de férias do Brasil, e trazer para junho, igual da Europa. Aí pode. Caso contrário, não pode. Então, Benjamin Bach, fala com esses caras para não discutir merda, não conversar de besteira. Não pode compatibilizar por isso, a não ser que vocês queiram ir de encontro à lei da natureza. Aí pode. Pode. Pega o jogador brasileiro e bota, sabe qual é? Para as férias de jogadores brasileiros, para o inverno. Ah, bacana, inverno, né? Vão nadar, pular e tal. Claro. Então, é completamente impossível. Nós temos que acabar com essa mania. É completamente impossível você querer compatibilizar o calendário do futebol brasileiro com o calendário do futebol europeu. Não pode, por isso. Verão e férias, e consequentes férias do futebol europeu é em junho. Do futebol brasileiro é em dezembro. Você não pode juntar, a não ser que Deus resolva baixar um decreto tirando, como eu já disse, tira as férias e o verão do Brasil, lá de dezembro e janeiro, traz para junho, para ficar juntinho com o da Europa. Tem que acabar com essa história de querer, o futebol brasileiro não tem que copiar porra nenhuma da Europa. O futebol brasileiro tem 28 títulos mundiais, 28 títulos. 28 títulos mundiais. Se você juntar o futebol brasileiro com o futebol argentino, o futebol uruguaio, o futebol do Paraguai tem um só, são 55 títulos mundiais. O futebol europeu todinho, aquela grande Europa todinha, tem 48. Nós temos 6 ou 7 a mais. Vejam os 28 títulos do futebol brasileiro, em comparação com os outros grandes países do mundo. O Brasil tem 28 títulos mundiais de futebol. A Espanha tem 13, menos da metade. A Itália tem 13, menos da metade. A
A Inglaterra tem 6, menos da metade. A França tem 6, menos da metade. A Espanha, a Alemanha tem 11, muito menos da metade. Portugal tem 2. Mas vocês querem compatibilizar? Quer que o futebol brasileiro copie o futebol europeu em quê? Onde? Vai copiar que futebol da Europa, diga. Depois eu vou falar mais, que eles disseram que o jogador brasileiro está saindo e voltando, batendo e voltando, está batendo e voltando. Ah, se todo jogador brasileiro batesse e voltasse, oh, que coisa boa seria para o futebol brasileiro. Você já pensou? Vocês já pensaram? Aqueles times da Europa todo ano gastarem 200, 300 milhões de euros, levando o jogador para lá, e um mês depois o jogador voltasse de graça. Aí a gente ficava com dinheiro e ainda ficava com os jogadores. Não é assim que se discute esse problema. Depois eu vou falar sobre isso somente. Como também uma idiota da Globo, vai ser do mesmo programa. Uma tal de Ana em Sousa Thaís, disse que estava na hora de Paquetá sair. Por quê? Por quê? Lá na Europa, que ele vai aprimorar o seu futebol, a sua técnica. Ô idiota, nenhuma escola de futebol do mundo tem condições de criar, de lançar, de revelar, de formar um jogador como a Escola Brasileira de Futebol. É a única que formou um craque completo. Não, a Europa nasce excelente jogador, estou dizendo que não nasce. Cristiano Ronaldo, Eusébio, quem disse que não nasce? Agora, o jogador brasileiro não precisa de escola nenhuma. O jogador brasileiro, ele tem que nascer na escola brasileira, fazer todo o curso da escola brasileira e só sair daqui quando estiver preparado. Como sai o Kaká preparado, sai o Neymar preparado. Quando olhar, a maioria dos jogadores brasileiros que saem para a Europa e empacam na Europa, é aquele, a maioria é aquela. Sabe por quê? Que já sai daqui pronto. Agora, tem caso de jogador de 18 anos que chega lá e estoura. Gabriel Martinelli. Então não tem uma regra, não tem uma fórmula. Gabriel Martinelli, hoje é um dos jogadores mais caros da Inglaterra, centroavante, 18 anos, do Arsenal, saiu de um time do interior de São Paulo, não sei se foi Mogi, não sei, Ituano. Quem é conhecia Gabriel? Está lá em 6 meses na Europa, artilheiro, 10 gols já. Não tem fórmula. O Anderson, aquele meia esquerda, o herói da Batalha dos Aflitos, que sozinho ganhou do Náutico, o Grêmio com 8 jogadores ganhou do Náutico dentro dos Aflitos, lembra? 18 anos, meia de armador, meia de armação, meia ponta de lança, de armação. Foi para... que era um armador avançado. Foi para a Europa, para a Inglaterra, chegou lá, aquela besta Alex Ferguson, pegou o rapaz e botou de volante. Conclusão, Anderson nunca aprendeu a ser, só tinha 18 anos, nunca aprendeu a ser volante, esqueceu todos os fundamentos da escola brasileira, porque não estava pronto ainda, não estava preparado, e voltou e acabou a carreira. Foi emprestado para a Fiorentina, não jogou, veio para o Brasil também, não foi titular. Eu sempre defendi, mas eu tenho base para defender, eu conheço futebol. O jogador brasileiro só deve sair do Brasil depois. Completou 18 anos. Depois de 18 anos, vai fazer um contrato de profissional com um time brasileiro, de 2 anos. É o primeiro contrato dele, depois de completar 18 anos, o primeiro contrato dele de profissional é com um clube brasileiro. Assinou um contrato no mínimo 2 anos. 20 anos. Titular de um time brasileiro durante 2 anos, ou seja, formou-se, recebeu o diploma da escola brasileira e pode mandar lá para fora. Se não acertar, porque é ruim mesmo. Agora, pegar um bocado de garoto, 18, 17 anos, manda para lá. Chega lá de maneira completamente diferente de jogar futebol. Vai para a Espanha, para aquelas divisões de base da Espanha. Aquelas divisões de base da Espanha, em merda, é uma coisa só. Eles ganharam até hoje, ganharam um Mundial Sub-20, não tem nenhum Mundial Sub-17. O Real Madrid inventou de fazer Campeonato Mundial Sub-17 de clubes. Até 2015, ele tinha feito 9. Tinha ganho 1, porque os times brasileiros não participaram. O Corinthians tinha ganho 4.
tinha 9, eram 7 de times sul-americanos. Um do Real Madrid e um lá do time lá sediando. Quando foi em 2015, o Real não convidou mais time brasileiro. Aí ganhou 16, 17, 18. 3 títulos seguidos, sem time brasileiro. Aí ficou com 4. Aí diz o dirigente do Real, pronto, agora a gente já pode enfrentar o time brasileiro. Traz o Palmeiras, traz um time brasileiro. Levaram o Palmeiras ganhou em 2019. Então, 14 mundiais de clube, 14 mundiais de sub-17 de clube, não é de seleção não, disputado pelo Real Madrid, criado e disputado no campo do Real Madrid. Desses 14, os brasileiros levaram, sabe quantos? 8. 8. Então, prova, não tem escola no mundo que possa preparar um jogador, um craque brasileiro, mais do que a escola brasileira de futebol. Mas eu vou falar sobre isso. Eu estava falando agora sobre a impossibilidade, né, de contemporizar os calendários do futebol brasileiro com o do europeu. Só uma pessoa no Fox Sport, rádio, sabia disso e disse isso aqui, o Mano, deu a lição. Como é que vai fazer isso? E mostrou que não podia fazer exatamente por isso. Então, o Samano, pô, você quer um bocado de coisa certa, mas quando você faz aquela, faz daquele jeito, faz daquele jeito na boca, não sei o que e tal, só diz cagada, velho, como essa daí. Pô, você chegou a dizer que as mulheres brasileiras são as mais bonitas do mundo? Eu vou falar sobre isso também. Pô, tá merda. Tá ruim, hein? Mas é o seguinte, a beleza da mulher, você tem que olhar completa, de cima a baixo. Pega uma mulher, uma brasileira, de biquíni, bota ela em pé de biquíni. Depois bota a europeia, para tu ver a abertura das pernas, para tu ver que coisa horrível. Depois bota de costa, para tu ver. Agora, meu amigo, se você não gosta da bunda das mulheres brasileiras, de que é que você gosta, diga?